Boa noite, pessoal, tudo bem? Para quem está chegando, 7h30, nós vamos começar a primeira série de lives do megaluz.com. Descubra e aprenda como pensam mulheres de sucesso. E hoje eu tenho uma convidada muito especial. Então eu vou esperar um minutinho, vão entrando, porque a gente já vai bater um papo bem bacana e sobre exatamente como pensam as mulheres de sucesso. Então Vamos nessa. Deixa eu só acertar aqui. Eu coloquei uma luz que tá, uma mega luz aqui na minha cara. Acho que tá bom, vamos ver. Maria Luísa já tá aqui com a gente. Vou colocar a Maria Luísa aqui na live. Vamos lá. Boa noite. O pessoal já tá entrando. Maria Luísa, já estou te trazendo para dentro da live. Maria Luísa já está por aí. A Clau Simplício. Oi, Clau. Boa noite. Pessoal da MB Corretora. Alex. Vamos ver que está conectando. Vamos bater um papo bem legal. Vamos lá. Recusou. Peraí, deixa eu tentar de novo. Maria Luísa, adicionar. Ah, Olá! agora deu. Opa, peraí, deixa eu me arrumar aqui. Eu pus uma luz, menina, e eu tô brilhando. Mas é melhor dar claridade aqui no escuro, porque tem umas lives que fica tão escuro, né? Não, mas a luz é ótima. Para mim você tá ótima aqui, né? Tá brilhando porque brilha mesmo. Tudo bem? Que delícia você aqui, Maria Luísa. Tudo ótimo. Muito obrigada pelo convite. Também estou muito feliz de estar aqui. Ai, que gostoso, muito bom. E aí está no Rio, né? Agora está no Rio. Você Sim, mora no Rio de Janeiro. Muito moro na bacana. cidade de Niterói, Rio de É. Janeiro. Isso A Angélica mesmo. está linda. A Xolô da Luz está linda. Obrigada, Angélica. Amiga, né? Amiga é para isso. Maria Luísa, para quem não te conhece ainda, depois eu vou deixar inclusive a live gravada, o pessoal está entrando, ainda está cedo. Queria que você se apresentasse, começasse falando quem que é você, falando um pouquinho do canal, segura essa, para que o pessoal que me acompanha e não te conhece ainda possa conhecer um pouquinho do seu trabalho, o que que você faz. Fica à vontade. Claro, obrigada. Eu sou a Maria Luísa Mello, eu sou corretora de seguros. Eu tenho uma corretora que vem da minha família, né? Há alguns anos aí na família, e tenho a minha própria corretora. E o Segura Essa é um canal que eu comecei para justamente dar dicas para outros corretores de vendas, de gestão da corretora, de produtos específicos, de contornar objeções. Então, a gente tem várias dicas diferentes no canal, a gente tem vários vídeos novos toda semana. E aqui no Instagram também, no meu Instagram, onde eu dou outras dicas, além de em vídeo, eu dou dica em texto, alguns stories, né? E o objetivo realmente é trazer informação para o corretor, para quem está começando, para quem está procurando se reposicionar no mercado aí, com a chegada do digital e tudo mais. Então, esse é o objetivo do Segura Essa e está sendo bem bacana. Que legal. A Angélica já falou aqui, ó. Ela é da minha cidade e o Renato disse muito sucesso, adoro as dicas de seguros de vida. Então já tem as pessoas Ai, que já te obrigada. seguem, que já estão acompanhando e estão falando. E Maria Luísa, aproveitando isso, esse seu canal, tudo isso que você traz de informação, queria que você contasse um pouquinho como que você chegou no mercado de seguros, né? Por que o mercado de seguros? Sim, eu comecei pela corretora familiar, né? Então, a corretora da minha família foi fundada pelo meu avô há mais de 60 anos atrás. Meu pai veio logo na sequência. Então, eu comecei a trabalhar lá fazendo marketing, porque foi meio que o meio da minha formação, né? É muito ligada a marketing. E aí, logo em seguida, eu fui vendo a parte de gestão, e aí eu me pós-graduei em administração, e eu fui refazendo toda a gestão lá dentro. Então, a minha chegada foi através da família, assim, vendo desde pequena, meu pai atendendo o telefone para atender sinistro, porque antigamente era isso, né? Era ligar para casa da gente para falar do sinistro, mas também vivendo como experiência mesmo aí, desde bem nova, né? Desde os 18 anos, trabalhando com seguros.
Ah, muito legal. E sabe por que que eu trouxe a Maria Luísa, gente? Porque eu gostaria muito, é um sonho até que eu estou realizando, que é trazer mulheres do mercado para a gente falar sobre negócios. Eu separei até alguns tópicos, que é negócios, gestão de pessoas, desafios do mercado e liderança feminina, só que sob a ótica feminina. Que hoje a gente está num mercado que ele é muito tradicional e masculino, né? E eu comento muito isso, inclusive, que eu tô nos eventos, a maioria são homens que aparecem, né? A gente não tem tanta mulher ainda. Tem um monte de coraçãozinho aí, ó, mas já ia aproveitar para quem tá gostando, aperta aí os coraçãozinhos que ajuda a gente a contar pro Instagram que tá legal. E aí a Maria Luísa é uma das convidadas por isso, porque ela tem feito um trabalho bem bacana. Eu tenho acompanhado, inclusive eu te sigo no Instagram, acho bem legal as dicas, tudo que você traz. Ricardo Miller, tudo bem? Bruna Show, sempre arrasando. Você que arrasa, meu amigo. E ele tá demais nos posts dele. E aí, pra gente poder bater esse papo. Então, o que que eu fiz, Maria Luísa? Eu separei em 4 tópicos diferentes, que são temas, para a gente poder ir abordando e aí a gente entender como é que é tudo isso dentro de uma visão de uma pessoa que já está no mercado de seguros, que já atua um tempo, que já vende a família, que tem um canal e ainda mais que é uma mulher que tem uma visão, e jovem ainda por cima, porque é uma visão bem diferente quando a gente fala de um mercado tão tradicional. Ou não, vamos descobrir, né? Em relação à visão. Então, o que que eu queria te perguntar é o seguinte, na sua opinião, e aí a gente falando sobre o tema negócios, qual que é a principal dificuldade de empreender? Olha, eu acredito que a grande dificuldade dentro de seguros está no fato de que muitas vezes as pessoas buscam a formação de seguros, mas não têm um respaldo de administração. Então a gente não estuda, a gente não aprende, a não ser que a gente vá fazer uma especialização nisso, como que faz para poder separar, às vezes, as contas pessoais das contas da empresa, como que a gente faz para estruturar. Então, empreender, hoje no Brasil, que é um país que não estimula muito, né, o empreendedorismo, infelizmente, por conta dos altos impostos, da falta mesmo de incentivo, é difícil. E em seguros acaba sendo muito difícil, porque às vezes a venda ela não é tão instantânea. É diferente de você, de repente, abrir uma loja de roupa, em que eventualmente você vai ter um amigo seu, um outro, sempre comprando. Então, o seguro você tem que montar uma confiança, gerar uma credibilidade. Então, empreender em seguros, para muita gente, acaba sendo desafiador, porque é um trabalho de formiguinha que tem que ir se formando ao longo do tempo. E eu acredito que, com certeza, isso envolve saber gerir. Justamente porque você tem um tempo de maturação daquilo, se você não souber gerir os recursos da forma correta, você acaba desistindo rápido, acaba entrando escolhendo despesas erradas, escolhendo caminhos errados. Então, acredito que esse é um grande desafio. Sabe o que eu costumo falar bastante? A escola, quando para a gente poder virar corretor de seguros, a gente tem que passar pela escola. Hoje, a escola de negócios seguros, a gente tem que estudar, passar pela avaliação. Tem alguns que realmente estudam um tempo maior, pega mesmo como faculdade para fazer o ano inteiro. E eu cheguei a fazer em 2010, eu ia como se fosse faculdade, ia todo dia, frequentava as aulas, né? Hoje em dia agora tem o online que ajuda, mas independente, o conteúdo, ele está muito ligado à capacitação técnica. Eu falo a capacitação técnica do corretor, e quando vem os desafios do corretor de seguros, ele passa a ter equipe, e uma equipe precisa do quê? De líder. Aí ele passa a ter que empreender, e aí ele precisa de uma visão estratégica para empreender. E aí se ele não buscou outros tipos se ele não teve outras experiências e não buscou outros tipos de estudos mesmo, né, de conhecimento, ele acaba travando nesse quesito. Acho que realmente acaba sendo um desafio enorme, porque você acaba tendo um profissional que ou ele sabe vender, ou, de repente, ele sabe atender um pouco o cliente, o sinistro, mas ele não tem visão estratégica, de planejamento estratégico. Eu já vi você... Inclusive, o pessoal do profissional de seguros acabou de entrar e você falou sobre planejamento estratégico quando você foi convidada para o programa, né? Sim, exatamente. E aí acaba não tendo esse know-how, essa expertise para fazer um planejamento estratégico e etc. E aí, a gente trazendo mais para cá, você falou para mim que hoje você tem a tua corretora de seguros. E aí eu queria que você falasse para mim quantos negócios você toca, para a gente ter uma noção aí de quantas pessoas respondem a você, para a gente começar a falar sobre gestão de pessoas.
Claro, então, na verdade hoje eu toco a minha corretora de seguros, que não tem uma equipe tão grande ainda, mas eu toco a corretora de seguros familiar, que tem uma equipe já maior, que já tem mais anos de estrutura, e eu toco o Segura Essa, né, que é o meu canal, que por enquanto eu conto só com a colaboração de um editor. Então, assim, no Segura Essa eu não tenho tanta equipe. Mas na empresa eu tenho uma equipe, nas corretoras, né? A gente acaba tendo equipe, e a gestão dessas equipes ela a forma que eu faço a gestão das equipes é de forma muito próxima. Eu procuro estar perto das pessoas, é, orientando, ajudando nas questões que fogem ali do dia a dia do normal, mas também dando autonomia, porque quando você tem uma equipe grande, tem um determinado momento que você não pode sair fazendo tudo junto, senão a coisa não anda. E isso é muito importante. Você tem que saber delegar e ensinar as pessoas a tomar a decisão da forma que segue o estilo da sua empresa. Então, que segue o propósito da sua empresa, que segue o estilo de atendimento que você quer dar para o seu cliente final. E aí você vai ensinando e moldando as pessoas de uma certa forma, e lógico, recebendo muita sugestão. Porque assim, a gente também não pode chegar e dizer... existem alguns tipos de gestão, né? A ideal é aquela que tem bastante autonomia, mas também tem bastante direcionamento. E esse direcionamento é através do propósito, do foco que você dá. Então, o direcionamento não é, faz isso, faz aquilo, isso aqui você responde assim, o e-mail, o texto é esse. Não é esse direcionamento. É um direcionamento de, olha, aqui, por exemplo, na nossa corretora, a gente tem muito essa tendência de levar o cliente no colo. Então, eu sempre falo isso com a minha equipe em todas as reuniões. Olha, como que a gente está levando o cliente no colo? Como que a gente está atendendo ele no mínimo detalhe? Será que a gente está respondendo ele em tudo que ele precisa? Aí quando eu vejo, né, de repente, alguma coisa que foi uma resposta que ficou um pouquinho aquém do caminho que a gente tinha que fazer, eu falo, olha, vamos conversar, olha, nesse meio aqui, como que a gente poderia ter sido mais cortês? Como que poderia ter abraçado mais a dor ali do cliente? Vamos ver como a gente podia fazer diferente? E a gente vai conversando e vai alinhando, mas isso dá espaço para erro também. Naturalmente, né? As pessoas naturalmente vão errar em algum ponto, mas você vai alinhar e vai consertar e vai conseguir chegar nesse meio termo e receber ideia, receber proposta. Eu, assim, amo quando a equipe traz ideias, eu incentivo. Eu tenho até um programa que eu faço lá com eles, que é o programa Impulsão, para impulsionar a empresa, em que a gente faz alguns OKRs, que são Objetivos e Resultados Chaves, é um método de gestão de agilidade, né, do método ágil, e que o pessoal desenvolve os projetos, eles vêm com a ideia completa, traz qual vai ser o projeto, tem os líderes dos projetos que não necessariamente são pessoas que ocupam cargo de gestão, tem estagiário sendo líder de projeto, que dá super certo, e é muito legal. É muito bacana quando as pessoas realmente entendem que elas vão ter uma voz ali, mas que ao mesmo tempo elas têm um norte para seguir. Sabe que quando você fala do propósito, né, que tá todo mundo no mesmo propósito, aí às vezes a gente se depara com empresas que você vai num departamento é de um jeito. Aí você vai no outro departamento da mesma empresa é de outro jeito. Parece que você tá numa outra empresa. E é exatamente isso, não é muito bem estabelecido uma cultura organizacional. E aí entra é um tema, inclusive, que eu adoro, que eu trabalho bastante cultura organizacional dentro das empresas. E é exatamente isso, porque o líder, ele é o exemplo e ele inspira, né, a equipe para poder fazer com que o negócio aconteça, né? E aí, se você pudesse trazer isso como um segredo, né? O que você considera ser um segredo de um gestor de sucesso? Olha, acho que o segredo é estar próximo das pessoas e realmente ouvir, sabe? Não é escutar, mas às vezes a gente vai escutar alguém, mas a pessoa entra na nossa sala e fala assim, fala, e tá escrevendo. Ou então tá digitando no computador. A pessoa você não tá nem ouvindo ela. Você pode achar que você tá ouvindo, né? Nem que você fez por mal, mas você não tá ouvindo, porque você não parou para olhar, para escutar, para entender. Então, com o nosso cliente, a gente às vezes não faz, a gente não dedica esse tempo precioso de olhar no olho dele e dizer, me diz a sua demanda que eu vou trazer a sua solução. Por que a gente não faz isso com a nossa equipe, que é quem está com a gente todo dia? Por que a gente não sabe, muitas vezes, o que está acontecendo na casa daquela pessoa? Assim, no nosso negócio,
talvez por ser um negócio familiar, a gente tem muito uma tendência de abraçar o funcionário como um todo. Então, a gente entende o momento de vida que eles estão vivendo. E, assim, é uma ilusão você pensar que sua equipe vai performar no nível máximo dela durante toda a carreira dela dentro da sua empresa, porque não vai. Vai ter momentos em que aquela pessoa está com um problema sério em casa e ela precisa passar ali por um momento que ela vai se dedicar um pouco menos, mas para resolver ou um problema de saúde. Mas vai ter outros que, por você ter dado o suporte para ela naquele momento que ela precisou, ela vai entregar muito quando ela puder. Ela vai ir além, lógico, né? Dentro do possível, mas ali é uma troca. Eu acho que é você entender essa troca e lidar com empatia com as pessoas. Realmente lidar com pessoas como pessoas, né? Acho que isso é um segredo. Não foi combinado e eu nem esperava essa sua resposta. Mas, por coincidência, eu vou ter que falar, eu não posso perder essa oportunidade. Que eu tenho agora um e-book que eu lancei que fala disso, exatamente disso. Não posso perder essa oportunidade agora. Claro. Nem era a pauta, mas é alta performance emocional. E é exatamente sobre isso. A gente ensina como lidar com as emoções para ser um gestor legal, um gestor de sucesso, só que no final é isso, é empatia. E quando a gente fala de empatia, não é empatia de se colocar no lugar do outro, é empatia de reagir às emoções dos outros de maneira adequada, né? Reagir ao que o outro fala da maneira mais apropriada. Então, entender qual é a emoção do outro, por que ele está agindo assim, para eu agir da maneira correta e ser assertivo. E isso ajuda nos meus relacionamentos e, consequentemente, na liderança. Então, não podia, você falou isso, eu não podia deixar passar. Não, mas perfeito, perfeito. Mas é bem por aí mesmo. E aí, se a gente for pensar agora, mercado de seguros, eu vou falar um pouco agora sobre liderança feminina, e aí por isso que a gente está aqui, a gente falar um pouco disso. Em meio a um mercado, a gente vê que o mercado ele realmente ele é tradicional, ele é um mercado mais masculino, né? Em meio a um mercado assim, você já sofreu algum tipo de preconceito, por exemplo, por ser líder, né? E uma líder mulher e uma líder jovem, e muitas vezes preconceito por ser uma líder bonita, né? Então, já aconteceu isso? Olha, eu já passei por um preconceito, não vou te dizer preconceito, mas já passei por situação desconcertante por ser jovem. Não foi nem tão recentemente, foi mais lá no começo. Eu tinha talvez entre 23 e 25 anos. Eu tenho cara de mais nova do que eu sou, então isso de uma certa forma também gera mais essa insegurança. E não foi uma coisa de propósito, foi uma outra, eu tenho certeza que não foi de propósito, é uma pessoa boa, foi uma outra mulher, mas eu já passei por uma situação desse tipo algumas vezes, né? E essa situação foi a seguinte, eu estava numa reunião, negociando um reajuste de um plano de saúde empresarial, e os planos de saúde acima de 100 vidas, não sei se todos são familiarizados, eles são diferentes dos outros, que eles têm um reajuste próprio, né, de acordo com a sinistralidade daquela carteira. Então, eles são a negociação é muito séria, porque você tem que levar em consideração vários números, você tem que negociar um número que o cliente vai aceitar, mas que a seguradora ou a operadora de saúde também consiga arcar. Então, eu fiz um estudo bem profundo. Eu analisei os números, eu analisei a sinistralidade do ano anterior e tudo que iria acontecer de novo e o que não ia. Enfim, e aí eu fui apresentar esse estudo na seguradora, né, para poder negociar em prol do cliente de uma forma bem técnica e eu apresentando naquela seriedade. E aí a pessoa da seguradora, ela olhou para, no caso, a minha mãe, porque a minha mãe também trabalha na corretora, e falou assim, que gracinha, né? Você deve ter um orgulho dela. Eu fiquei passada, porque assim, eu estava fazendo uma coisa super séria, importante, mas aí nesse momento a minha postura foi dizer, olha, obrigada, mas a gente pode se ater, né, ao assunto, é importante a gente levar isso aqui em consideração. E aí essa pessoa, ela estava com uma pessoa que era superior a ela na hierarquia da seguradora, né? E essa outra pessoa voltou rapidamente ao assunto e debateu comigo e, de fato, a gente conseguiu a negociação lá em prol do cliente. Mas foi uma postura que, com certeza, não foi de malícia, mas que não é legal. É legal a gente observar, até quando a gente tem cliente que tem filho que está entrando no negócio, para a gente não fazer esse tipo de coisa. Porque isso
né, tira ali da pessoa aquela... E a pessoa teve um trabalho, né? Ela está se dedicando, ela não é uma criancinha gracinha. Ela é realmente um profissional que está se posicionando, né? Mas por ser mulher especificamente, graças a Deus eu nunca passei por uma situação muito severa. Não sei se um homem nessa situação teria passado por isso. Eu acredito que provavelmente sim. Mas já sei de pessoas que passaram por situações bem constrangedoras, sim. Graças a Deus eu nunca vivenciei. E você acha que o preconceito é maior pelo fato de ser jovem, mulher ou bonita? Acho que no mercado em geral, provavelmente o bonita pesa muito. Assim, as mulheres, por serem bonitas, sofrem situações muito constrangedoras. Às vezes de levar uma cantada no momento em que elas estão sendo sérias. Eu mesma, pessoalmente não, mas no meu canal e no Instagram e no LinkedIn, outro dia eu publiquei um vídeo super importante de um assunto relevante no LinkedIn e eu É recebi péssimo isso. você é muito linda, você vai casar comigo. E não foi nem um pedido de casamento, foi uma imposição. E aí eu fiquei assim, passada, mas não respondi. Muita gente responde, expõe, né? E eu acho que é um posicionamento bem importante de expor. Naquela situação eu não quis expor porque achei que era uma pessoa meio nada a ver. Mas tem gente que expõe, né? Que divulga mesmo para que isso pare, né? Isso tem que parar. Eu fiquei até vermelha, porque isso é péssimo. Já aconteceu várias vezes. Você faz um negócio super sério tal, aí você vai ver o comentário, porque a gente faz um trabalho, é legal quando as pessoas comentam, né? Pra gente poder Sim. acompanhar, é um termômetro. Aí daqui a pouco, Uhum. tipo, totalmente fora de contexto, sai um você é linda. Assim, não. Que Isso desnecessário. acontece muito. Eu oculto, sabe? Eu oculto, eu tento, eu não respondo. Às vezes pessoas que chamam no privado para falar alguma coisa é complicado. Você sabe No privado que também acontece. eu sou mais velha que você, provavelmente, mas eu também sofro por, às vezes, ser jovem. Hoje em dia, acho que nem tanto, porque os meus clientes, a geração das pessoas que realmente têm relacionamento com a minha empresa hoje, eu já fiz uma pesquisa, são homens, a grande maioria são homens, mas entre 35 e 45 anos. Então já são pessoas com a cabeça a mais, não é tão metódico, de repente, ou de repente não é Uhum. nem metódico, porque tem pessoa que é metódica e não pensa assim. Eu usei a palavra errada. De repente Não é não tão é tão conservador. conservador, talvez, sei lá qual que é a palavra, né? Mas são mais, já estão mais à frente do mercado, de mulheres à frente, inclusive nós temos muitas mulheres competentes no mercado que estão à frente, mas olha, eu vou falar para você, uma vez de ser jovem por telefone, falando com o cliente. Até comentei isso quando eu fui te convidar, que eu contei mais ou menos por cima. Estava com um cliente no telefone e esse cliente começou a conversar, tal, falando sobre a empresa. Aí eu falei, poxa, mas quanto tempo você trabalha? Eu falei, já vou fazer 18 anos no mercado e tal. Aí ele falou assim, mas você tem voz de menininha. Aí eu falei, tenho. Ele falou, tem. Eu falei, mas o que é menininha pra você, né? E eu jurava que ele ia responder assim, tipo, uns 20 anos, uns 25. Ele falou assim, uns 35. Eu falei, eu tenho, eu tenho 34, né? Eu falei, mas pra mim 34 anos não é uma menininha, mas já do outro lado, eu perderia a credibilidade pelo fato de ser uma menininha, porque olha o contexto, eu tava explicando numa situação, e aí é claro, depois ele vai entendendo, vai percebendo que eu consegui, inclusive ele virou nosso cliente, porque a gente vai conduzindo, ele vai vendo que a gente tem know-how e expertise, mas existe Sim. isso, a outra parte, e porque ele se permitiu parar, me ouvir, se permitiu parar, saber, poxa, o que essa menina tá falando, essa mulher tá falando, porque eu não sou mais menina, o que essa mulher tá falando? Realmente, ela é profissional, faz sentido, porque tem aqueles que nem se permitem ouvir, né? Tem pessoas que já se fecham, já cria um preconceito. Sim. Daí chegou aí, e quando, né, assim, chegou aí porque de repente teve o caso com alguém, infelizmente tem muitas coisas assim que acontecem. As pessoas E pensam nisso. essa situação que você narrou é interessante, né? A gente pensar que 34 anos ele considerou menininha, mas se fosse um homem de 34 anos se colocando na posição de consultor, será que seria um menininho? Será que ele considera um homem de 34 anos um menininho ou já é um homem? Né? Porque, assim, uma mulher de 34 anos é uma mulher, mas muito comum a gente se referir a menina,
a menina lá da... E assim, a gente tem que parar com isso também, porque é no nosso linguajar. Eu falei com a menina lá da operadora, eu falei com a menina lá da seguradora. Que menina? Ela já não é uma menina, é uma mulher, ela tá trabalhando, né? E é um linguajar que a gente faz inocentemente, a gente não tem a intenção de diminuir aquela pessoa, a gente às vezes tem um carinho enorme e admira profissionalmente aquela pessoa, mas a gente chama de menina, até porque existe essa coisa de mulher mais velha, de você dizer que você é mais velha, você dizer que você já... tá ofendendo, porque mulher não pode dizer a idade. Porque mulher não... Ué, por que mulher não pode dizer a idade, gente? Por que a gente não pode parecer ter as idades que a gente tem? Né? Eu tenho 29 anos. Eu já estou chegando nos meus 30. Eu tenho 30 anos incompletos, se a gente for ver, né? 29 anos. E é isso. E, sabe, que bom que eu tenho 29 anos e que eu consegui galgar uma experiência até agora. E quando eu tiver com 34, com 35, eu vou estar mais experiente. E vou estar mais orgulhosa da idade. Né? O Fábio aqui se justificando, profissional de seguros. No programa nos chamam de meninos. Tá certo. Concorda, tenho 38. Isso aí, Cláudia. Mas, gente, é complicado. E é interessante que o mercado de trabalho é assim, 34, de repente, se a responsabilidade for muito grande, você é muito jovem. Mas aí também, se você tem 45, você tá passada? 50, tá passada? Não querem contratar. Não, Então, assim, é realmente complicado. E aí, assim, antes de terminar esse tema, algo que eu acho bem importante também, eu não sei se já passou com você, mas já aconteceu de eu fazer palestra e descer da palestra, tal, terminou, aí vinha uma pessoa, olha, trocar cartão, entregar cartão. E aí, então, eu tenho uma oportunidade, eu quero fazer isso e aquilo. Legal, claro, troquei meu cartão com a pessoa. Só que as oportunidades que ele tinha, que ele queria falar comigo, tipo, nos horários totalmente inadequados, sabe? Umas chamadas nada a ver. E aí, é claro, eu sou casada e não tinha nada, a Angélica, eu não tinha nada. Falei, Aí deu uns cortes e eu fui perceber, ou seja, teria oportunidade se eu desse oportunidade. Então, se eu não dou oportunidade, eu não tenho oportunidade. Talvez, é por isso também, se existem mulheres que se permitem isso, talvez por isso que às vezes as pessoas... A régua parece que não está, às vezes, na competência. A régua está na beleza, ou na idade, ou no... Enfim, queria entender isso, né? Qual que é o pensamento? Isso é muito sério, né? Eu nunca passei por essa situação e eu acredito que é porque uma parte da minha carreira foi muito com relacionamento relacionado a estar na minha família. Então nenhum cliente ou situação estaria fazendo isso sabendo, né, ali do relacionamento próximo. Isso me protegeu de uma certa forma. Hoje eu atendo vários clientes que não têm relacionamento, né, direto com os iniciais lá da minha família, mas ainda assim eu não passei por situações assim. Eu já passei por uma situação interessante, essa coisa do menininha que a gente estava falando antes até, que foi o seguinte, já passei mais de uma vez, do cliente ligar e falar assim, geralmente quando é um senhor mais velho, você pode falar com o seu chefe que isso, aquilo, aí você pergunta aquilo, outro, aí eu ouço e eu vou respondendo, não, é isso, é aquilo, e eu vou colocando, e a pessoa fala, nossa, e já recebi desculpa no final. Desculpa, eu não sabia que você sabia tudo isso. Eu imaginei que você fosse, né, uma assistente, que você não soubesse, achei que eu estava sendo atendido. E assim, não sabia que eu era a dona da corretora. E eu deixei falar, fala, não tem problema, porque quando a gente divulga no online, né, muitas vezes a pessoa chega na gente e não sabe quem é quem, né? É diferente do relacionamento que você galga no 1 a 1. No online ninguém sabe quem é o dono, né? Ali. E o fato de você ter um conhecimento técnico, sendo mulher e jovem, muitas vezes causa, e também no WhatsApp tem a nossa foto, e aí a pessoa fica... Já aconteceu, assim, comigo, de ter cliente que... Mas foi uma coisa tão sutil, de eu perceber que estava querendo enveredar para esse lado aí do flerte, mas foi tão sutil que eu consegui cortar de uma forma muito tranquila. Então, eu não precisei... ser enérgica, eu não tive essa situação, graças a Deus, assim, porque realmente é uma situação muito chata, né? E que, de fato, as mulheres, algumas mulheres se sentem... e a forma de reagir de cada uma é de um jeito, né? Tem mulheres que vão se sentir constrangidas e elas vão se fechar em algum tipo de proteção e aí vão deixar de prospectar clientes. Vão deixar de fazer negócios, vão deixar de se expor, de se colocar, de se apresentar. O que é horrível, porque elas vão se inibir e vão se tolir.
Tem outras que vão se revoltar, e aí a gente vê muitas mulheres tendo uma postura muito rígida, não abre espaço para fazer uma piada, para dar um sorriso, e se coloca de um jeito muito sério. Por quê? Porque aquilo é uma forma de se proteger para não deixar esse tipo de assédio, né, chegar. Então, as pessoas vão encontrando formas de se colocar. E lógico, tem aquelas pessoas que vão ceder até, enfim. E aí a gente não pode, cada um é o livre-arbítrio de cada um, né? Cada um vai fazer o que quer da vida. Mas é uma pena que ainda existe essa relação, né, no mercado. O MB Corretora fala, importante é ser competente, não importa a idade. Muito legal. Maravilhoso. O profissional de seguros, Fábio, respeita acima de tudo, seja com quem for. E, bem, tudo isso que a gente está falando é bem interessante, porque acontece esse negócio realmente dessa seriedade, às vezes a gente tem que mudar o comportamento para uma pessoa não entender errado, enfim, mas quando a gente traz, eu acho que aí trazendo de novo pro nosso mercado, sendo tão tradicional e sendo mais masculino, a gente é a nova geração, né? Se você for pensar, a geração, enfim, todos nós vamos aposentar um dia. Então, a geração, os que realmente chegaram ao patamar e fizeram a diferença nesse mercado, são pessoas que hoje estão caminhando para uma aposentadoria, né? São pessoas que hoje estão caminhando para o descanso, enfim. E aí a gente precisa de novas pessoas, uma nova veia, mais inovadora. E aí a gente vem agora nessa geração. É difícil se a gente for pensar aqui mulheres, igual eu pensei. Eu tenho muita vontade de trazer mulheres para conversar e a gente bater um papo sobre mercado, negócio, seguro, gestão de pessoas, falar sobre liderança, fazer o que a gente está fazendo aqui agora. Mas quem que eu vou convidar? Quem são as mulheres do mercado? Quem são? Quem são? Somos nós que estamos aqui, mas eu acho que dá para contar nas duas mãos, os dedos das duas mãos. A gente não tem muito isso, né? E aí, por que será, né? Enfim, quando eu falo, tem muita, mas quando a gente pega pessoas que estão à frente, estão falando a todo momento, tem um canal, estão expondo suas ideias, a mulherada eu vejo como minoria. Então, por que será que isso acontece? Tem alguma tese? Interessante, né? A profissional de seguros botou aí agora, não sei se foi o Fábio, que 55% do mercado de corretores é de mulher. Ele botou lá em cima, foi bem no começo da nossa conversa. Falou? Então. Falou que atualmente as mulheres respondem por 55% da mão de obra no mercado de seguros. Mas por que elas não estão aparecendo nesses eventos? Você pôs filtro no né? meu negócio? Que eu fiz aqui. Você botou um filtro azul. Ai, dá pra... olha isso. Olha, tá de maquiagem. E aí, por que esse 55% do mercado, que agora já virou uma maioria, né? Uma maioria pequena, porém uma maioria, por que não tá aparecendo tanto? Normal, desculpa. Não sei voltar ao normal. Não, tranquilo. Mas você tá lindo assim. Eu acho que você tem que... Abraça. Que é isso? Eu vou aonde? Peraí, eu não sei o que eu fiz. Acho que eu arrumei. Conseguiu. Deixa assim. Agora tá melhorou. Então, desculpa. Assim, não, imagina, acontece. Essas mulheres, onde é que estão essas mulheres, né? As mulheres, elas estão, muitas vezes, elas estão no mercado, elas estão começando a produzir, mas elas não são muito incentivadas a se colocar e a abraçar o quão boas elas são. Eu digo isso assim, existe uma síndrome interessante chamada síndrome do impostor, que é uma síndrome em que você acredita que você é menos do que você é. Você nunca está qualificado o suficiente, você nunca é bom o suficiente, as coisas estão acontecendo para você, mas você sempre se sente um impostor porque você acha que você tem que sempre se qualificar mais para poder merecer o que você já tem. E as mulheres tendem a ter a síndrome do impostor muito mais do que os homens, porque elas são ensinadas, e aí isso é uma coisa que a gente tem que fazer diferente na próxima geração, elas são ensinadas que elas têm que realmente receber menos, que o emprego delas é secundário em relação ao emprego que o marido tem, que elas têm que, podem trabalhar, mas
se expor? Não. Você aparecer na internet, você fazer um vídeo? Não. Isso aí vai ser... Ou vão detonar com você, ou vão criticar sua aparência física só, ou falar bem ou mal, né? Mas vão ficar ali prestando atenção na sua aparência física e não na sua competência. E aí a pessoa se sente inibida e ela deixa de fazer, ela deixa de correr atrás, deixa de mostrar. E ela sabe, ela é boa o suficiente. Só que ela sempre está achando que ela não é. E aí, com isso, elas tendem a se mostrar, a apresentar menos aquelas suas capacidades para o mundo do que os homens. Ari, bora mudar isso. Olha a Carol aí, maravilhosa. Bora mudar isso, mulherada. Vamos mudar, a nova geração de mulheres, jovens mulheres. Muito bom. Com certeza. E quando isso parte da mulher? Porque não tem isso, às vezes, também, porque mulher não gosta acaba não conseguindo se relacionar com mulheres. Às vezes também tem isso. A própria mulher tá lá, uma profissional, vamos esquecer até o mercado de seguros aqui, mas uma profissional, ela compete com a outra profissional, de repente, ou ela mesma julga a outra profissional, e aí não acontece. Você sabe que acontece. Pode falar, depois eu conto. Não, pode falar. Contar uma experiência. Não, tá, eu vou falar rapidinho aqui. Não, fala, pode isso demorar. acontece. Isso não é algo que seja legal, isso é algo que tem mudado. Eu tenho sentido que isso tem mudado. As mulheres precisam abraçar umas às outras, entender que elas não são competição uma para outra, elas podem se unir, inclusive em parcerias comerciais. E existe uma frase que eu gosto muito, que é sobre sororidade. Sororidade é quando você entende que é melhor o amor à rivalidade. Então é melhor você se conectar e você estar junto e entender o que aquela outra mulher está passando, o que aquela... E a sororidade é um termo muito feminino, né? De você se unir, é melhor a união, desculpa. Sororidade é quando você entende que é melhor a união à rivalidade. Então é melhor você optar pela união do que pela rivalidade. Mas fala seu caso que eu tô curiosa. Não é para todos. Não, eu vivi isso uma vez. Eu era gestora de uma corretora de seguros. Já faz bastante tempo isso, já faz uns 5 anos, mais ou menos. E eu tinha uma equipe, sempre fui comercial, então eu tinha equipe comercial. E teve uma época que a gente ouvia as gravações dos liderados. Mas por que eu ouvia? Eu ouvia para saber se estava atendendo direitinho o cliente, né? Então a gente tinha um sisteminha e ficava ouvindo em real, ao vivo. Então tinha as ligações que eram gravadas, mas a gente ficava ouvindo em tempo real para saber, tá atendendo direitinho. E uma vez eu tava olhando 2 meninas da minha equipe e elas estavam conversando há muito tempo, há horas. Eu falei, nossa, não sai do telefone e fui ouvir. E aí eu, sem querer, peguei e elas não estavam falando com o cliente, elas estavam falando entre elas pelo telefone. Então ela tava uma na frente da outra, praticamente, nas baias, que a gente tinha várias baias, e elas estavam conversando uma com a outra. E aí, nesse bate-papo das duas, mas por que você acha que ela não sei o quê, não sei o quê? Elas estavam falando de mim. Elas estavam falando de mim. E o que você acha que ela não sei o quê? Você não sei o que lá. Mas por que você acha? Mas será que ela puxou o tapete de alguém para chegar onde ela tá? Eu fiquei tão chateada com aquilo. Eu lembro que eu fiquei uns 2 dias. Eu não falei nada. Eu demorei 2 dias para me estabelecer. Eu lembro que na época eu cheguei pra pessoa que trabalhava, que eu respondia diretamente, trazer nomes para não falar o que é, quem é, não importa. E para se não vão saber a empresa, não saber quem foi, as pessoas sabem quem são. E aí eu falei, mas como assim? E eu assim, mãezona, sempre fui mãezona da minha equipe. Eu falei, você acredita? Mas eu esperei 2 dias para aquilo descer mesmo, e aí a gente conseguir conversar. E eu percebi, a gente entende, e você percebe que tem isso. A mulher às vezes não tem de ser amiga, né? Parece que é rival. Então isso que você falou é muito legal e acho que a gente deveria pensar mais assim, mais vezes. Assim, a rivalidade dentro do mercado acontece muitas vezes entre homens também, mas muitas vezes as mulheres, elas... E aí isso está mudando, graças a Deus, mas elas tendiam a buscar outros caminhos de repente, diminuir a outra, justamente dizendo isso, puxou o tapete de alguém, ou se relacionou com alguém, o que não se fazia esse tipo de suposição sobre homens. Então, sobre homens existia ali uma rivalidade,
existia, de repente, um puxar tapete, né? Aquela coisa toda que a gente sabe que é muito ruim, muito tóxica, né? Mas que existe no mercado, mas de repente não havia um julgamento tão forte. Então, hoje em dia, eu evito muito julgar as pessoas, até, por exemplo, tipo de julgamento que se faz muitas vezes para as mulheres. Ah, tá com a roupa tal, tá com a maquiagem de tal forma, o cabelo. Então, são coisas que ninguém julga no homem. Então, se o cara vai com uma blusa que tá mais apertada ou com um sapato que tá meio puído, ninguém repara muito. E das mulheres reparam, e aí acaba vindo uma cobrança tão grande, uma cobrança desnecessária, que fica impactando. É lógico que a gente tem que se vestir adequadamente para nossa carreira, né, para nossa função. É lógico que a gente tem que evitar determinadas coisas. Mas se a gente vê uma colega que de repente não está seguindo aquele protocolo, por que que a gente não chama ela num canto e fala, poxa, rever isso, dá um toque, dá um conselho, em vez de pegar por trás da pessoa e ficar, né, falando? Isso tem que cortar essa tendência maliciosa, né? E aí, quando as mulheres começam a fazer isso umas com as outras, os homens se sentem no direito de fazer isso também. E falando do mercado de seguros agora, a gente trazendo isso, o que você, aí trazendo agora o mercado de seguros como um todo, a gente está falando independente aí de gênero, a gente pensando sim que é um mercado que está em transformação, a tecnologia, ainda mais pós-pandemia, as coisas mudaram e a tendência é mudar muito, né? Muitos paradigmas com a pandemia foram quebrados. O que você acha que hoje, eu separei a pergunta que eu vou ler aqui, o que você considera ser mais desafiador para o corretor de seguros hoje? Acho que o grande desafio é atender o cliente informado. Então, para isso, você tem que estar informado também. Hoje, o corretor de seguros precisa estar preparado e ele tem que saber atender e responder pergunta difícil. Ele vai ter que saber condições gerais de verdade, ele vai ter que saber como que faz na hora do sinistro, ele vai ter que atender um cliente instruído que já deu um Google, já pesquisou sobre isso, já achou material gratuito e já chegou para ele preparado. E ele vai ter que saber responder essa pessoa com propriedade, com seriedade de forma certa, né? De forma correta. E também ter a humildade para, quando tiver alguma pergunta que não saiba responder, que pode acontecer, dizer, espera, que eu vou me informar e vou procurar saber. Porque isso também é importante. É muito ruim quando as pessoas, para poder mostrar ali, naquela ânsia de mostrar que sabe, respondem errado e orientam mal o cliente. Então, para mim, o corretor, a corretora, tem que nichar e entender dos nichos que ele escolher, e ela escolher, pode ser mais de um, realmente se aprofundar e entender daquilo. E, claro, fazer pós-vendas, né? Porque pós-vendas é bem importante também. E aí, isso você acredita que é o desafio do corretor mesmo? Conseguir fazer isso, fazer tudo isso? Eu acredito que seja o desafio, porque acaba que as pessoas ficam... É uma tendência muito grande do nosso mercado mergulhar em águas rasas. Tá. Dar uma lida por alto, não se aprofundar. E aí o desafio sair de produtos... Isso, seria mergulhar, não ser tão raso, entendi. E aí, como superar? Então, superar seria mergulhar. Você acredita que é mergulhar de cabeça no conhecimento? O que você traria isso como... se for trazer alguma dica, quais seriam as dicas para que esse mergulho não seja tão raso, né? Que essa entrega possa ser mais profunda de conhecimento, entrega de informação. Olha, em primeiro lugar, estudar. Estudar condições gerais, estudar nos cursos. Tem curso gratuito de seguradora, tem curso também disponível aí pago. Segundo lugar, procurar parcerias, se for o caso, parceria-chave. Então, dependendo do ramo que você for atuar, eventualmente pode ser que seja interessante uma parceria com advogados, uma parceria com algum consultor específico, ou até com uma assessoria de seguros. E prospectar dentro daquilo que você domina, mesmo que venham negócios que você não domina tanto, você buscar ali resolver, ok, mas
realmente estudar. Eu acho que às vezes parece um pouco, né, cansativo, principalmente para quem já está com muito atendendo muito cliente no dia a dia, com aquela correria, parar para estudar e achar um tempo para estudar, pode parecer um pouco desafiador, mas é necessário, é cada vez mais necessário. Contribuição da MB de novo. Trabalhar com poucos produtos para saber o máximo sobre ele. É verdade, isso lembra o pato, né? Tem gente que fala o profissional pato. Tem pessoas que defendem o profissional pato e tem pessoas que não defendem o profissional pato. Eu já vi, para quem não conhece o profissional pato, é que o pato ele é um animal é animal, uma ave, eu não sei como se enquadra. É a mesma coisa, ave é animal, né? Então ele é um animal que ele faz um pouco de tudo. Então ele nada, ele dá umas voadinhas, né? Ele caminha, só que não faz nada direito. Ele não nada muito bem, ele não voa muito bem, né? Ele nunca. E aí é aquele profissional que sabe um pouco de tudo, mas profundamente no mergulho que você está falando, ele acaba sendo raso em tudo. E aí tem gente que defende isso, acha que a gente tem que conhecer um pouquinho de tudo. Eu já vi várias teses, tem quem defenda isso. Agora tem quem defenda que não, que você tem que ser especialista. Então, para ser especialista não adianta ser um profissional assim, você precisa mergulhar. Você acha que é possível mergulhar em todos os produtos? E ter conhecimento técnico e competência comportamental comercial para todos os produtos? Eu acho o seguinte, se você montar uma equipe e você for crescendo seu negócio e perceber que existe demanda de determinadas coisas, você traz pessoas muito boas para o seu time e aí você mergulha o suficiente naqueles produtos que você não é tão aprofundado para poder selecionar bem uma pessoa e contar com aquele especialista técnico quando você precisa. Se você não tem essa estrutura hoje, não tem como ter essa estrutura dentro de casa hoje, você faz parcerias estratégicas. Então você, por exemplo, faz uma parceria, digamos, que você mergulhou em saúde e em vida também, né? Você não precisa mergulhar só num, mas você faz uma parceria estratégica para o RC. E aí você está respaldado ali. Só que o que é ruim é você vender o produto para o cliente, mas na hora, por exemplo, de um sinistro ou de uma orientação antes mesmo de um sinistro, você não ter aonde achar a informação. Às vezes a própria seguradora é uma parceira, mas aí você tem que ver direitinho, porque nem toda seguradora vai dar a mesma dedicação que um profissional parceiro te daria, né? Enfim, também vai ter uma parcialidade ali, dependendo do sinistro, né? Então, não vai brigar tanto pelo cliente quanto você gostaria. Mas acho que são dois caminhos possíveis. E você acha mais legal, na sua opinião, claro, na sua visão, o profissional que é mais pato, sabe um pouco de tudo, mas profundamente de nada, ou a pessoa que sabe, tem uma especialidade, né? Ele é bom naquilo. Eu acho interessante as pessoas que são especialistas, né? Elas passam uma confiança maior, né? Assim, é interessante, porque eu busco falar, até nos meus vídeos, nos meus conteúdos, eu busco falar um pouquinho de cada produto, até para as pessoas se interessarem, depois se aprofundarem. Mas eu falo muito de gestão também, né? E aí acaba que tem produto que eu falo, e às vezes nas lives que eu andei fazendo, que eu trouxe especialistas nos assuntos para falar, que às vezes o pessoal me manda inbox perguntando, às vezes, um detalhe, e eu falo, cara, desse produto especificamente, esse detalhe, eu não sei, mas eu sei quem sabe. É tal pessoa. E aí eu indico, entendeu? Mas geralmente é legal você ter uma noção geral. Você fez o curso, né? Quem é corretor fez o curso de corretor de seguros. Então é importante você ter uma noção geral do que é aquilo, para você não chegar e tomar um susto, né? Mas se aprofundar mesmo naquilo que ou você gosta mais, ou você tem mais oportunidade, ou os dois, né? Eu comparo muito com um especialista na medicina, com um médico. Você vai no clínico geral, ele sabe um pouco de tudo, mas não sabe bem de nada. Ele sempre vai te encaminhar para o especialista, né? E a gente sempre, quando tem um problema, busca quem para resolver o nosso problema? Um especialista. Pelo menos eu busco um especialista. Eu não quero uma pessoa rasa, eu quero um especialista. A minha opinião se aproxima da tua. E o Eduardo falou, creio que focar em vários ramos
não terá muitos resultados. E aí, quando a gente fala de tudo isso, quando a gente falou sobre os desafios do corretor e você trouxe exatamente que o desafio é essa falta de mergulho, é ser um pouco raso. Você foi pensando nisso que você criou o canal Segura Essa? O que te motivou a construir o canal? O canal eu comecei porque eu queria muito falar sobre crescimento. Eu queria muito trazer para o corretor a oportunidade de crescer como corretor e não se limitar a ser só ele, o computador dele e o limite que uma pessoa no seu horário consegue. Então, assim, tanto para ele ser mais produtivo sozinho, como também para ele começar a enxergar que ele tem um negócio ali. Ele não é um autônomo, ele pode ser um autônomo hoje, mas ele tem um negócio na mão dele. Então, eu trago visões gerais de alguns produtos para que ele possa conhecer e até mesmo se aprofundar naqueles que ele gostar mais, que ele se identificar mais. E eu trago muitas coisas de gestão, de como fazer para poder gerir melhor a corretora, gerir melhor o seu tempo, atender o seu cliente de forma mais efetiva para poder reter cliente, porque não adianta só você vender e sumir, que isso acaba sendo uma prática muito comum de quem está sempre afogado, precisando de comissão nova e não está conseguindo se organizar, é vender e não dar atenção de pós-venda, porque a pessoa já foi embora, já foi, é próximo. Então, assim, eu procuro, no Segura Essa, trazer essa noção do potencial, cada um despertar o seu potencial. E eu até fiz um curso para uma assessoria, que é Monte uma Carteira Exponencial, ele está lá disponível para assessoria, para os assessorados da assessoria, e foi muito interessante, eu tive muitos retornos positivos nesse sentido, de o pessoal entendendo como que faz para montar sua meta, como faz para se desenvolver, para ampliando os horizontes de que você não precisa só ficar ali cotando, vendendo, fechando, cotando, vendendo, fechando. Você tem que montar toda uma estrutura que passa pelo pós-vendas, o Eduardo está falando aí, e que passa também pela estrutura de empreendedorismo, né, de gestão mesmo. E as meninas, a Clau, tem que ser especialista. Exemplo, meu seguro de RC da franquia, quem fez foi a Carolzinha. Aí a Carol, maravilhosa. Verdade, Clau, parceria é tudo, mas é isso, né? Cada um de nós sendo especialista em alguma coisa, a gente consegue contribuir. E vem de encontro com o que você disse em relação à parceria, né? Sim, com certeza. Então é isso, eu queria falar agora um pouquinho sobre a corretora em si. Você é corretora. Hoje, se você você compartilha os desafios que você tem dentro da tua empresa para os corretores, você faz esse espelho, de pensar fazendo alguma coisa, você aprende, você fala, poxa, eu preciso falar isso para eles, porque é uma dificuldade minha. E aí você fala, como que é isso? Você ativamente trabalha como corretora dentro da tua corretora, coloca a mão na massa, não, você tá mais no papel de gestão, né? Você é aquela que só lidera e quem põe a mão na massa é a tua equipe. Como que você toca isso? E qual que é, se a gente fosse linkar, como que você linka isso com o trabalho do canal? Então, muitas vezes eu compartilho, sim, experiências de questões que eu passo e que a minha equipe passa, porque a minha equipe muitas vezes está aprendendo, então está no momento em que eu vejo alguma dificuldade ali e muitos treinamentos que eu já dei para eles, eu pego e reciclo e de alguma forma eu trago vídeos, né, com esses treinamentos, com esses conteúdos. E hoje eu atuo mais como gestora, mas pontualmente em negócios maiores que requerem uma negociação mais específica, eu atuo como corretora, e aí eu vou ao cliente, eu faço a negociação, eu atuo. Em questões mais operacionais de dia a dia, a equipe acaba dando conta disso, então eu não preciso atuar hoje. E eu acabo atuando também algumas vezes em riscos especiais, como garantia, por exemplo. Eu acabo atendendo o cliente porque são questões que são um pouquinho mais complexas, e aí, às vezes, o cliente se sente mais à vontade de falar comigo, e aí eu atendo, claro, mas também tem uma equipe ali por trás para dar o operacional. E, assim, a forma que eu escolhi estruturar é que as coisas um pouco mais complexas passam por mim e as coisas que entram numa rotina
para a gente ter braço e ganhar produtividade, vão para a equipe. Já outras pessoas acabam fazendo outros caminhos, preferem ficar bastante comercial e gestão não assumir, né? Porque eu também faço a gestão em paralelo a isso, né? E aí prefere contratar uma pessoa de gestão, um bom administrador, para assumir a gestão, mas quer estar lá presente em todo o cliente, olhando no olho, nem que seja na reunião virtual. E aí eu acho que cada um tem um estilo, e todos os estilos são legais, desde que você entenda qual é o seu estilo e saiba quem que você tem que trazer para sua equipe para poder agregar esse estilo que você está escolhendo, né? Corretor de seguros precisa atuar como um empresário, profissional de seguros. Então, para a gente fechar, até para eu poder entender, você, porque na verdade eu já até entendi, hoje toda essa experiência e o que você enxerga como desafio do corretor de seguros, você transforma em conteúdo e traz para o corretor para ajudar de alguma forma. E eu percebi que é bem diversificado o teu conteúdo, né? Você traz desde produto, depois comportamento, depois são várias formas. Então, quem não segue o canal ainda da Maria Luísa Mello Segura Essa. É assim? Se inscreve Segura Isso. Essa? O canal do YouTube é Segura Essa, com exclamação no final. E o meu Instagram aqui também tem vários conteúdos. Quem tiver dificuldade de achar, na verdade, pode entrar aqui no meu Instagram, que tem na bio. Naquele linkzinho, tem lá o canal. Maria Luísa, foi muito legal conversar com você, te conhecer assim mais próximo, porque a gente teve uma oportunidade de conversar muito rápido, né? Quando você foi no profissional, a gente conversou, mas gostei bastante. Acho que é importante a gente ter essa troca, até porque a gente está no mesmo mercado, são poucas as mulheres, entender a visão, eu acho que a gente aprende muito com o outro. Então, eu aprendo com você, você aprende comigo, a gente aprende com os nossos amigos, os nossos parceiros, as pessoas que estão aqui também, profissional de seguro. Segura essa, vocês são mega poderosas. Abraço, Eles são maravilhosos. Carolzinha, conteúdo de excelente qualidade. Então é isso, a gente queria fechar a nossa live falando sobre isso, sobre a gente não ter tanta competição, rivalidade, a gente trabalhar junto, todo mundo ser parceiro, porque aí se a gente junta, tem até uma frase clichê, mas eu gosto tanto de falar, juntos somos mais fortes, né? E somos mesmo, né? Juntos somos mais fortes. Então, até para os corretores do mercado, junta com outro corretor e com outro, porque juntos vocês são mais fortes e que a gente possa ser realmente a nova geração do mercado e que nós já somos mais com assertividade, com resultado, para realmente trazer, deixar um legado, né? Eu tenho muita vontade disso, de deixar um legado, sabe, do mercado dentro do que eu faço. Que aí eu tô mais para a parte de desenvolvimento, consultoria e eu sou um RH estratégico dentro das empresas. Mas é isso. Para terminar, você quer deixar algum recado? Fica à vontade, o espaço é seu. Quero te agradecer demais, você já está deixando o seu legado. Tenho certeza que as próximas lives vão ser maravilhosas. Parabéns pela iniciativa. Primeiro porque você trouxe um time maravilhoso, todas mulheres que eu admiro muito, inclusive você. E que obrigada. São excelentes profissionais, que eu acompanho o trabalho e que eu gosto muito, muito, muito. Acho que todas estão produzindo conteúdos ótimos e representando bem as mulheres. Que venham mais mulheres expor seus conteúdos, seja para o cliente, seja para outros corretores, seja para o mercado em geral, né? Eu tenho certeza que tem muita gente com coisa legal para falar, muita gente boa, que ainda está criando a coragem ou, de repente, tentando achar o tempo para isso. Parabéns pelo seu trabalho, parabéns pela iniciativa. Tô batendo a mãozinha ali no pessoal que tá mandando a mãozinha. Adorei. Vou encerrar, só falta um minutinho só, tá? Super beijo, tá? Obrigada por aceitar o convite obrigada. Também. E vamos mexer. Qualquer hora sai alguma coisa nova aí, um insight novo, alguma coisa nova pro mercado. Um beijão. Com certeza. Beijo, gente. Obrigada.